tarde, família! Vamos começar mais um Papo Sistêmico. E hoje o tema é sexualidade, sexualidade sistêmica. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante também dentro da visão sistêmica. Muito conteúdo, um conteúdo maravilhoso que vocês têm me ajudado a fazer, né, gente? Porque aqui é um bate-papo, vocês sabem, né? Por isso que o tema é papo sistêmico e a gente sempre tem tarefa, tem que pôr a mão na massa, porque nós estamos aqui juntos para nos desenvolvermos, né? Para a gente crescer, para a gente ir, né, se aprofundando cada dia mais dentro de um tema da visão sistêmica, né? Então vamos lá, gente. O tema de hoje na verdade, eu fiquei em dúvida. Eu trouxe dois temas, né? Eu vim com dois temas na minha cabeça e fiquei pensando, né? Qual que eu vou falar hoje com eles, sobre o que a gente vai conversar. Mas eu acredito que esses dois temas, eles vão se encontrar, tá? Eles vão se encontrar nessa mesma live de hoje, tá? Nós vamos falar sobre o triângulo dramático e vamos falar sobre duograma. Você já ouviu falar de triângulo dramático? E você já ouviu falar de duograma? Quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando do encontro de duas pessoas que vêm já trazendo na mala, trazendo na bagagem tanta história, né? Tanta história que a gente vem trazendo e na maioria das vezes, quando a gente, por exemplo, vou falar aqui do casamento, né? Mas isso acontece para namoro, enfim. Vamos falar de duas pessoas que se unem mesmo no sentido de casamento ou de união estável. Quando a gente vai para a relação, a gente vem carregando muitas expectativas, não é verdade? E aí a gente já começa desse princípio. O que é casamento? O que é casamento, gente? Na opinião de vocês, o que é casamento? O que é uma união de duas pessoas? Pessoal, ó, sexualidade é a busca pelo prazer em todas as áreas da vida. Se você quiser adquirir a sua canequinha de sexualidade, temos vários temas, viu? Temos de sistêmica e de sexualidade. Então vamos lá, pessoal. O que é casamento? Será que casamento ou união de duas pessoas é simplesmente ir lá no cartório ou ir lá na igreja, fazer uma cerimônia com o pastor, fazer uma cerimônia com o padre ou com quem quer que seja? Será que isso é casamento? Será que eu estou casada? Ah, Sara, mas eu tô vendo aí a aliança na sua mão, você fala que é casada, vocês fizeram cerimônia, né, no religioso, no civil, na igreja. Você é casada, claro que é casada, né? Será? Quando a gente fala na visão sistêmica, gente, nós não estamos falando de uma cerimônia propriamente dita, ok? Tem muitas pessoas que elas estão casadas legalmente, né, oficialmente, há muitos anos, mas de fato e de verdade não se uniram. E quando a gente fala de não se unir, tem várias dinâmicas que nos impedem de realmente nos unir a outra pessoa. O sexo, ele vem para unir duas pessoas. Mas o sexo propriamente dito, ele não é só esse ato carnal, essa conjunção carnal que a gente tem com outra pessoa. Quando a gente fala da sexualidade, que é a energia que nos motiva, a Organização Mundial de Saúde não coloca a sexualidade só como a busca pelo sexo, coloca a sexualidade como a busca pelo amor, pela ternura, pelo contato. Sim, aí entra o sexo também. Mas tem muitas pessoas que ficam casadas ou que se unem a outra pessoa simplesmente por causa do sexo. E quando a gente fala de expectativas para quando a gente entra no casamento,
Qual é a nossa expectativa? Ou qual foi a nossa expectativa ou as nossas expectativas para todos os relacionamentos que nós tivemos na vida? E sexualmente falando, qual foi o papel do sexo nessa relação? Gente, quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando então da nossa energia de vida e é aquilo que nos une a outra pessoa. Por quê? Porque faz a gente buscar o amor, o contato, a ternura. Mas tem uma dinâmica que quando nós entramos no casamento ou nas relações, às vezes não nos permite unir de fato a outra pessoa, de fato casar. Por quê? Porque nós já estamos casados emocionalmente com outras pessoas. Ai, Sara, meu Deus do céu, o que você está falando, né? Vamos lá, vou falar de vários tipos de casamento aqui, que são sistemicamente casamentos que não nos deixam casar de verdade com o nosso marido. Olha só que doideira. Gente, casar então para visão sistêmica não é só esse ritual aqui que a gente faz e coloca uma aliança no dedo, não. É uma união de fato, ok? Muitas pessoas casadas hoje não estão casadas, elas fizeram uma cerimônia, teve padre, teve pastor, teve padrinho, assinou lá, mas e aqui, ó? E no mundo interno, será que tá casado? Então, quando a gente fala da sexualidade que une as pessoas, que casa de fato as pessoas, né? Uma das formas da gente se unir a outras pessoas ou de nos conectarmos é por meio do sexo. Mas quando a gente se casa, a gente vem então trazendo uma bagagem de expectativas e também de outros relacionamentos. A gente já vem trazendo vários relacionamentos na nossa mala. E eu quero falar sobre isso hoje. Se de fato você está casado ou casada, entenda casamento não só como uma pessoa que se casou de fato. Você que tem um parceiro, uma parceira, por mais que não seja casamento ou união estável, é de fato uma pessoa que tem lugar para ela no seu coração? Então, falando de união, nem vou usar a palavra casamento, tá? Porque pode ser que as pessoas confundam achando que a gente, então, só considera casamento quem casou de fato. Não, muito pelo contrário. Casamento, na visão sistêmica, é a união de duas pessoas. Independente se teve cerimônia, se teve... É claro que o ritual, gente, ó, uma dica aqui. É claro que o ritual é importante. Dentro da sistêmica, a gente trabalha muito os rituais, tá? Então, de repente, tem mulher, principalmente, que sofre porque simplesmente uniu, né? Simplesmente tem uma união estável com o parceiro, a parceira. Principalmente as mulheres ficam muito tristes porque não teve o casamento em si, né? Então, a gente sempre diz que é importante ter um ritual, né? Um rito que seja você e a pessoa e mais alguém para testemunhar, ou qualquer forma de ritual para que emocionalmente a gente tenha o marco daquela união também, né? Então tem gente que fala, eu não sou casado porque eu não casei na igreja. Não, de maneira nenhuma, é casamento também, né? Mas tem pessoas que são super frustradas, que estão há anos casadas de união, mas porque não teve um casamento na igreja ou porque não teve um ritual, sente que não casou. Então, para essa pessoa, é importante fazer um ritual, sim, ok? Mesmo que seja só você, ele ou ela e uma terceira pessoa para abençoar ou, né, vocês de alguma forma fazem que seja um jantar só para a família, para marcar esse momento. Tem gente, pessoal, que realmente sente muita falta desse ritual. Esse ritual que eu falo, gente, algo que vai marcar simbolicamente essa união. Ó, temos 12 anos juntos, para mim já éramos casados. Tenho 4 anos de casada no civil hoje, mas não tive ritual. Mas o civil já foi o ritual, minha linda. O casamento no civil é esse marco, sim.
tá? Ó, então temos 12 anos de casados, para mim éramos casados. É isso, né? Se vocês estão unidos, né, de fato, juntos, né? Inclusive a gente tem lei para isso, união estável, né? E para a sistêmica isso é um casamento, sim, tá? Então teve a cerimônia, falou, olha, há 4 anos casada no civil. O casamento no civil é um ritual, um marco, né? Que a gente chama de rito de passagem, né? Então, olha isso, sinto como se não merecesse. Sente como se não merecesse casar? Por quê? Conta aqui pra mim. Acho importante o ritual para simbolizar. Dentro da sistêmica a gente usa muito a questão dos símbolos, né, do simbólico. O ser humano, a mente do ser humano trabalha muito com o simbólico, né? Trabalha muito com o simbólico. Eu não moro no Brasil, tive, mas não foi festa de casamento, mas foi um marco, né? Porque a gente tem que pensar também o que de fato para nós é um marco. Por exemplo, eu nunca quis casar na igreja, nunca, 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 nunca. O meu sonho era casar num sítio, no campo, fazer um almoço ali, um bolinho, só com a família e os amigos mais íntimos. Isso para mim era o meu sonho. Maior sonho, eu sempre me visualizava assim num campo, numa grama verdinha, com um vestidinho assim bem levinho, sabe? Sem vestido de noiva, sem aqueles negócios. E aí quando nós fomos casar, eu e Daniel, começou, né? Não, mas você tem que casar na igreja, não, porque aí como é que vai fazer? Não, porque aí a família tem que ter igreja, não sei o que, e lá vai eu. Lá vai eu procurar vestido de noiva e eu vestia aquilo e eu falava, meu Deus, eu tô parecendo um bolo de aniversário com esse vestido, com tudo rodado e pedraria, e eu olhava no espelho e falava, meu Deus, não é isso que eu quero, mas vamos lá, né? Já que é tão importante para a família e vamos fazer convite de casamento e gráfica e vamos... De repente, gente, faltando 30 dias pro casamento, eu falei, para tudo. Para tudo, para. Não quero vestido de noiva, não quero convite de casamento, não quero nada, não quero igreja, não quero nada. Eu quero o meu sonho que eu sempre tive, que foi um almoço para família e para os padrinhos, né, para as testemunhas. Então, às vezes você fica também querendo realizar o sonho de alguém. Pensa bem, gente. Quando a gente fala de casamento, olha tanto que as questões sistêmicas estão envolvidas. Imagina se eu tivesse casado na igreja, com véu, com grinaldo, com convite de casamento, com festa, com isso, o tanto que eu teria sido infeliz. Mesmo assim, algumas pessoas deram um jeito de fazer uma festa de casamento pra gente na igreja. Depois teve outro casamento, eu casei 3 vezes. Mas o casamento que mais me realizou foi o casamento no civil, no quiosque, tudo bonitinho, natureza, só a família e os amigos. Então, quando a gente fala de casamento, o casamento em si, olha só como que é interessante, né? O casamento em si já é algo que a gente não faz só por nós. Olha o tanto que a nossa família, o tanto que o nosso sistema, o tanto que o sonho de outras pessoas já vem colocando um peso sobre nós. Faltando poucos dias para o meu casamento, eu falei, para tudo, eu não quero saber disso, tá pesado, tá ruim. Então, eu queria ter casado na igreja. Ótimo, ainda tá em tempo. Se isso é um sonho que você tem, nutre esse sonho, ok? Mas pensa direitinho se isso é o seu sonho. Para quê? Por quê? Ok? Porque às vezes você vem trazendo esse peso da família. Porque a minha mãe nunca casou, então eu quero realizar o sonho dela. Pode. Se é isso que você quer, se é isso que faz sentido para você realizar esse sonho da sua mãe, ok? Mas pensa, será que é o seu sonho? Ok? Quando a gente pensa, então, na união de 2 pessoas, a gente vem trazendo as nossas bagagens, as nossas expectativas.
Eu abri um parênteses aqui, né, para falar do ritual do casamento, mas está tudo dentro aqui do nosso papo sistêmico, né? Quando a gente se une a outra pessoa, a gente vem trazendo o quê? A bagagem. Quais são as suas bagagens? Eu queria que... Vamos para a nossa parte prática, gente? Vamos para a nossa parte prática do dia, porque a gente sempre tem alguma tarefa. Quero que você pegue aí papel e caneta. Eu casado há 7 anos e bem casado. Que bom, muito bom. Casamento quando é bom, né, gente? Mas quando é ruim também, misericórdia, né? Assim como tudo na vida, né? Também não sonho com esse tipo de ritual. Meu sonho é de casar no civil, ter uma breve comemoração com as pessoas mais íntimas. Olha que lindo. Mas aí já pensou se vem a mãe, se vem o pai, se vem os avós? Não, porque é igreja, porque não sei o quê. Ai, sistemicamente é muito complicado, né? Por isso que a gente tem que entender assim, eu vou fazer o meu sonho ou o sonho da minha mãe. Eu vou realizar o meu sonho ou o sonho do meu pai, do meu sogro, da minha sogra. Eu não, né? Nós dois, eu e minha parceria, né? É difícil, gente, é uma decisão difícil, mas tem que decidir. É uma decisão que você vai ter que fazer, né? E aí a gente fica pensando o quão é importante a gente aprender a se individuar. Eu faço parte do meu sistema, mas eu também sou um indivíduo. Eu penso diferente, eu sonho diferente, eu desejo diferente, né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Sou casada com um franco-turco e na cultura deles a festa é mais importante que o civil. Normalmente o pai do futuro marido que prepara tudo e meus sogros não tiveram nenhuma reação. E pouco tempo o irmão mais novo encontrou alguém e eles fizeram a cerimônia na Turquia com toda a família e eu sempre quis. Entendi. E aí, você e o seu marido, vocês podem fazer a cerimônia de vocês, que faz sentido para vocês, que é o seu sonho, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Abri um parêntese só aqui rapidinho dessa questão do casamento aí, mas é um tema interessante, né? Porque dentro da visão sistêmica, não é que tem que ter a cerimônia, mas é importante algum símbolo, algum ato simbólico, né? Algum ritual ou ato simbólico que a gente possa fazer para marcar aquele momento, né? Mas isso, gente, o próprio casal vai definir, não é o que a sociedade fala que porque tem que ter casamento na igreja, porque isso é o que você vê sentido para você, ok? Então por exemplo, eu sempre quis não casar na igreja com véu e grinalda. Eu sempre quis casar no campo e foi lindo, foi tudo certo, mas foi difícil. Enquanto eu tentei fazer o sonho das pessoas, eu fui morrendo, sucumbindo, até que um dia eu falei, chega, isso aqui não é para mim. Já fui na gráfica, já cancelamos os convites e véu e grinalda e nada disso. Mas é importante ter algum ritual. Então, pessoal, quando a gente vem para o casamento, ou para a união estável, ou para o namoro, para a relação, a gente vem trazendo expectativas e experiências. Vamos pegar então papel e caneta e vamos para a nossa tarefa de hoje? Então, são os 2 S que a gente vem trazendo na bagagem, né, gente? Quando a gente se casa ou se une ou tá com outra pessoa, a gente vem trazendo os 2 S, que é expectativas e experiências. Uma vez traída, eu vou para a próxima relação como? Eu já tenho experiências que estão fazendo parte da minha vida, que hoje passam a ser parte de mim, da minha história, e o que eu vou levar para essa próxima relação? E quais são as minhas expectativas? Vamos lá? Pega papel, caneta ou um lápis, seu celular, enfim. Mas se puder escrever à mão é melhor, viu, gente? Porque quando a gente escreve à mão, principalmente com lápis, a gente coloca muito mais intenção, né? Muito mais emoção nisso. Então vamos lá. Eu quero que você comece a lembrar lá de trás o seu sistema familiar, como que foi a relação dos seus pais? Como que foi a relação dos seus pais?
O que você acha que significa ou significou para eles casamento ou relacionamento, amor, sexo? O que significou para eles? Escreve aí. Como que foi a relação dos seus pais? O que isso tem a ver com sexualidade sistêmica? Tudo, vocês já vão entender. Nós vamos fazer uma linha do tempo aqui, que quando a gente usa o genograma, a gente faz essa linha do tempo também de amor e sexo, que a gente trabalha o duograma, né? A nossa relação com as parcerias para a gente entender que tipo de expectativas a gente traz, que tipo de experiências a gente traz e por que às vezes as nossas relações não estão dando certo. Então, começando aí pelos seus pais, o que você trouxe de referência, de relacionamento aí dos seus pais? E se a gente subir um pouquinho mais, o que você tem de imagem, o que você tem de percepção de relação e de casamento quando você olha para os seus avós? Qual a percepção de relacionamento e de casamento que você vê, que você tem? Escreve aí. Então, nós temos a estrutura dos avós. Ai, mas eu não conheci meus avós. Mas dentro de você, você tem alguma informação daquilo que você ouvia, daquilo, né, que era falado no sistema, ou daquilo que você via enquanto criança. Busca dentro de você uma palavra, algo que possa definir o que é relação para os seus avós, ou o que era, né, e para os seus pais. E quando a gente vai, então, caminhar na nossa história, quando a gente caminha na nossa linha do tempo, quero que você pare para pensar. Quem foi o seu primeiro amor? Ó, meus avós eram casados, mas não dormiam juntos. Cada um na sua cama. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Cada um na sua. Cada um na sua cama. Cada um na sua. E os pais, né? O que a gente viu dos pais e nós vamos ver agora. Dentro do nosso mundo, do nosso universo. Que interessante. Então, vamos lá, vamos caminhando, gente. Isso aqui é uma ferramenta sistêmica, hein? Quem foi o seu primeiro amor? Você lembra? Normalmente, o primeiro amor da menina é quem? O papai. E o primeiro amor do menino? Quem costuma ser? A mamãe. Então, normalmente, quem é o nosso primeiro amor? O papai e a mamãe, né? Que é o nosso primeiro modelo de homem e de mulher. A gente pode ter uma ligação maior com o nosso pai e uma ligação maior com a nossa mãe. Escreve aí o que vem quando você pensa no seu papai e na sua mamãe. Eu tô falando papai e mamãe, exatamente porque são palavras que nos remetem lá para a infância. Escreve aí. Escreve aí no seu caderno, no seu papel. O que você traz aí do seu papai e da sua mamãe? Agora, eu quero que você se lembre a primeira lembrança que vem para você do seu pai e da sua mãe. Escreve aí, gente. O que mais te chamava a atenção no seu pai ou na sua mãe? Se você é menina, você pode falar sobre o seu pai. Se você é menino, você pode falar sobre a sua mãe. O que você busca? O que vem na sua mente quando você lembra do seu papai e da sua mamãe? O que você lembra?
que mais te chamava a atenção? Ah, o que mais lembra era o carinho, era a voz, era a mão, os olhos. Ah, era uma mulher muito atenciosa, era um homem muito carinhoso, ou foi um homem muito distante, ou era um homem muito fechado, uma mulher muito rígida. O que mais vem à sua mente quando você pensa aí no papai ou na mamãe? E aí nós vamos começar então a fazer uma caminhada pela nossa linha do tempo, porque é muito interessante quando a gente trabalha as questões sistêmicas, fazer a nossa linha do tempo, que é exatamente caminhar pelos nossos ciclos vitais para a gente entender por que nós chegamos onde nós chegamos, por que a gente vive hoje o que a gente vive. Eu queria carinho e não tinha. Distância. Gente, por que eu tô perguntando tudo isso aqui? Porque eu comecei lá no início da live perguntando quais são as suas expectativas. Vocês vão ver que nós temos muito menos livre-arbítrio para buscar os nossos parceiros do que a gente imagina. A gente já vem de um padrão. Quando a gente entende o que a gente está buscando na relação, aí a gente começa, a ter conhecimento e a começar a ter a possibilidade de fazer escolhas melhores. Então, olha só. Falamos aí do padrão de relação dos avós, dos pais. Depois falamos aí o que mais lembra, né, no papai e na mamãe. Então, agora eu quero que vocês se lembrem do seu primeiro namoradinho, né? Ou do seu primeiro crush, né? Hoje em dia fala crush. Como diz o povo, crush, né? Seu crush. Então, pensa aí no seu primeiro namoradinho, namoradinha lá da escola, né? Ou vizinho, ou da igreja. Qual idade você tinha? Ah, eu lembro, eu tinha 5, eu tinha 6, eu tinha 10. E por quê? Por que você, vamos dizer assim, se apaixonou, né? Aquela paixãozinha de criança. Por quê? O que te atraiu? Escreve para você aí, gente, o que te atraiu nesse primeiro namoradinho? Vai caminhando aí agora pela adolescência, lembra dos seus amores, né? Dos seus amores da adolescência. Ah, tinha o Joãozinho. O que você procurava no Joãozinho? Ah, tinha o Luizinho. O que você procurou no Luizinho? Por que o Luizinho te atraiu? Por quê? Vai caminhando o primeiro namorado de verdade, né? Já ali jovem para a fase adulta. Vai lembrando aí dos seus namorados o que você buscava em cada um deles, ou namorada. O que você foi buscando em cada um deles? E aí nós vamos caminhando. Você vai ter tempo também de fazer isso aí, mas depois na sua casa, quando a gente terminar a live, você pode ir passando, gente, vai buscando um por um. Um por um. Um por um. Ah, teve esse, teve esse, teve esse. Coloca aí a pessoa com quem você teve a primeira relação sexual. Por que você entrou nessa relação? O que você queria? E aí, nós vamos começar a pensar. Como que isso está ligado hoje com a minha sexualidade? Como que isso está ligado hoje aos meus relacionamentos? Se a gente olha o nosso desenvolvimento psicossexual, emocional, ele acontece dentro da família. E a família passa a ser os nossos modelos. O pai, a mãe, os avós, os irmãos, os tios.
passam a ser modelos que nós seguimos. E experiências e expectativas a gente vem trazendo a cada novo relacionamento. A gente faz o quê? A gente está simplesmente querendo replicar um padrão e uma necessidade infantil que a gente vem trazendo aqui, ó, da nossa relação com o papai e com a mamãe que talvez a gente não teve. No fundo, nós buscamos o nosso pai ou a nossa mãe. E olha que interessante, gente. Muito exigente com meu marido, justamente porque via como meu pai era com a minha mãe e tinha, olha a palavra, expectativa do meu marido ser pelo menos um pouquinho igual. Então eu preciso reconhecer que eu busco meu pai. Eu busco meu pai. Aí nós entramos num ponto muito importante da sexualidade sistêmica, que é o quê? A função que cada um desempenha no sistema. Se você olha para o seu marido buscando o pai, vai ter sexo, gente? Muito difícil. Por quê? Porque emocionalmente, diante do meu marido, eu sou como a filha. E ele se torna, para mim, uma figura paterna. Normalmente, nesse ponto, o sexo já começa a desandar. Por isso que, às vezes, a gente passa por tantos relacionamentos e não dão certo. Porque, no fundo, eu tô buscando um pai. No fundo, eu tô buscando a minha mãe. Ou o pai que eu tive, que eu quero igual, ou o pai que eu não tive. A mãe que eu tive, que eu quero igual, ou a mãe que eu não tive, que deixou o buraco. Então, gente, olha, fazia café da manhã, organizava a casa, aí eu entro para os relacionamentos todos, sem exceção. Expectativas, quais? Eu busco ou meu pai ou minha mãe, ou uma figura parental. Aí o sexo começa a desandar. Aí não tem sexo. Se tem aquele negócio por obrigação, por que não tem aquela química? Não tem a química. Por quê? Porque na dinâmica sistêmica é a filha com o pai. Pai e filha não faz sexo. Procurava carinho e não tinha. Meu esposo só é carinhoso na cama e fora da cama ele é muito frio. Busquei meu pai. Carinho e atenção que não tive dos pais. E aí, hein? E aí, meu povo? Como é que nós vamos solucionar isso, gente? Busquei um modelo de pai idealizado que gostaria que pai fosse. Gente do céu, olha isso. Eu busco no meu marido, não é nem um pai. Olha só como é uma missão impossível para esse coitado desse homem, gente. Eu busco, né, no marido ou nos parceiros, enfim. Não é nem o meu pai, não. É um pai idealizado. O pai que eu gostaria de ter tido e não tive, eu quero que agora meu marido seja. Para mim, que nem sou filha dele. Estão vendo o desarranjo, o desajuste, como é grande? Olha, eu busco o modelo de um pai idealizado que eu gostaria que meu pai fosse. Eu não gostaria, não é nem que ele fosse como meu pai, é que ele fosse um pai que nem o meu pai deu conta de ser. Gente, esse relacionamento tá fadado ao fracasso. Por quê? Porque eu olho para esse homem e eu quero que ele seja um pai que eu não tive e que ele tem que ser para mim, porque senão eu vou viver amargurada, frustrada, chateada, e também eu não quero sexo. Muito complicado, né, gente?
Então, o que que nós estamos esperando um do outro? Ah, você já respondeu. Que bom, pega essa resposta aí, então, hein? Então, gente, olha isso. Quando a gente vem para a relação, a gente vem, primeiramente, nós deveríamos já estar num registro de adulto. Porque quem faz sexo é adulto. Quem ainda está no registro infantil não vai fazer sexo. Por quê? Porque eu ainda sou uma criança emocionalmente. Eu sou dependente. Ó, vamos imaginar uma criança? Crianças vamos falando aqui o que criança é ou o que a criança representa. Criança é totalmente dependente. Ela depende principalmente da mãe para comer, para se trocar. Ela depende para tudo. Então, adultos dependentes estão reproduzindo uma dinâmica infantil. Aí o meu marido tem que fazer tudo por mim. Não só fazer, ele tem que ser tudo para mim, ele tem que me preencher. Ai, como eu me sinto sozinha, como eu me sinto vazia. E aí, quando a gente vai observar, já tem uma dinâmica ali por trás de quê? De necessidade de preenchimento. De necessidade de alimento para a alma. Alimento é dinâmica de qual fase da nossa vida? Fase oral, fase da amamentação. E aí, o que mais que criança representa, gente? Quem aí tem filhos? Criança é o quê? Criança é dependente, criança é egoísta, é tudo para mim, é meu, eu não divido. Ou seja, quem entra no relacionamento com uma dinâmica infantil, é tudo para mim, é meu. Ele tem que fazer para mim, ele tem que me dar. O mundo tem que girar para me satisfazer. Eu já pensei assim, gente, que o mundo tinha que parar para mim. Que todos os homens tinham que lamber o chão que eu pisava. Infantilidade, imaturidade. Criança só recebe. Criança só pede. Criança só pega. Nos nossos relacionamentos, você dá e você recebe? Ou você só quer receber? Ou você só dá? São a face da mesma moeda. Cadê o equilíbrio nas relações que só os adultos conseguem ter? Eu dou nessa relação, mas eu também recebo. Tem mulheres que não permitem receber. Elas são as todas poderosas. Elas é que resolvem tudo. Elas são autossuficientes. Não precisa de homem para nada. Homem? Para que homem? Não precisa de homem para nada, não. Nem para pagar minhas contas. Quanto mais para fazer sexo, né, gente? Aí se fecha. Aí, quantas disfunções sexuais vêm por essas questões emocionais? Então, são todas poderosas que não precisam de ninguém, não precisa de homem. É infantilidade. Simplesmente uma pessoa que está presa numa fase infantil. Numa função também materna. Porque quando eu entro numa dinâmica de maternidade, eu entro em contato com a minha figura materna. Quando eu me transformo em mãe, eu estou em contato com a minha figura materna, que eu tive ou que eu não tive. Então, no fundo, só é uma outra face da mesma moeda. Como é isso só de receber? Sabe aquelas mulheres mimadas que acham que o marido tem que preencher o vazio delas a todo custo? Cobra, reclama.
São pessoas que só querem receber. Na maioria das vezes não estão em equilíbrio. Tanto quem só recebe quanto quem só dá. É a face da mesma moeda. Então nós estamos numa dinâmica infantil dos relacionamentos. Então, o que nós esperamos? Quando a gente fala da linha do tempo, quando a gente pega essa linha do tempo e mescla ela com o genograma, nós vamos entender. Agora eu quero que você faça isso. Entenda aí, o que você está vivendo hoje, o que você está vivendo hoje no seu relacionamento é funcional ou disfuncional? E como que o padrão relacional do seu sistema, avós e pais, tem a ver com o que você está vivendo hoje? E como que o que você busca nos seus parceiros, nas suas parceiras, tem a ver com essa disfunção que já veio lá do seu sistema? E o que isso está causando de problemas no seu relacionamento? Ah, eu busco meu pai. Ah, eu busco a minha mãe. Primeiro passo é consciência. Reconhecer que eu busco meu pai. Como a nossa colega falou ali, ela nem busca o pai. Ela busca um pai que ela idealizou que nem o pai dela conseguiu ser. Ela achou que ela ia casar e, de repente, do nada, esse homem com quem ela decidiu se casar seria na vida dela aquilo que o pai dela, nem o pai dela conseguiu ser. Gente, já começa por aí. Expectativas. E depois as experiências. Cadê a linha do tempo? Que a gente foi passando ali, ó, parceiro por parceiro, parceira por parceira. O que de fato, no fundo, nós buscamos em cada um deles? E como que essas experiências estão ligadas ao modelo do papai e da mamãe, do vovô e da vovó? Modelos. Será que você está reproduzindo modelos, padrões relacionais disfuncionais? O que nós podemos hoje fazer, gente, é ter a consciência. Primeiro lugar, eu preciso ter consciência. Gente, por exemplo, quando eu casei, eu não tinha essa consciência. Mas, quando nós nos casamos, aliás, um pouquinho antes, quando a gente namorava, Daniel e eu, era uma maravilha, era um mar de rosas. A gente ficou anos, a gente nunca tinha tido uma briga, uma discussão, nada. Parece que a gente tinha nascido assim um pro outro, aquele casal perfeito, maravilhoso de novela. Mas, quando nós nos casamos, coincidiu que o Daniel começou a estudar para concurso. E ele estudava o dia inteiro, de 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, e 7 horas da noite ele ia para a faculdade. Então, nós estávamos numa cidade que não era minha, casada, agora numa outra realidade, agora tem que lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora, fazer compra, tudo que uma mulher que casou e não tem grandes recursos faz, né? E eu me vi, então, nessa situação e eu me vi sozinha. Quando eu me vi sozinha, porque o Daniel estudava 15 horas por dia e não parava para nada. Não tinha final de semana, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. Ele só vivia para estudar. Quando, então, nós nos casamos e eu entrei nessa dinâmica de distanciamento dele, sem ninguém, eu entrei num parafuso. Eu entrei em parafuso mesmo. Por quê?
eu não tinha percebido ainda o quanto eu era dependente emocionalmente das pessoas, incluindo meu marido. Eu fui percebendo o quanto eu fui adoecendo. Mas por que eu fui adoecendo? Porque eu tinha expectativas que ele ia cuidar de mim. Eu tinha criado expectativas de que casamento era, eu ia casar e esse homem maravilhoso vai cuidar de mim. Ele vai passar a ser a mãe e o pai que eu não tive. Mas até eu me dar conta disso, gente, eu sofri demais. Por quê? Porque eu tinha uma dinâmica infantil de que o outro tinha que cuidar de mim. O outro tinha que fazer por mim. Ele tinha que me ver, ele tinha que me elogiar, ele tinha que querer estar junto comigo, ele tinha que fazer por mim, ele, pra mim. E eu adoeci de inanição. Porque eu estava na dinâmica do bebê, querendo que alguém viesse com a mamadeirinha emocional para mim, e eu fui definhando. Por quê? Porque ele estava no momento em que ele precisava estudar, ele precisava passar no concurso, ele estava, entre aspas, cuidando da vida dele, mas eu não estava cuidando da minha, e eu me perdi. Vocês já viveram isso? Vocês já viveram isso, gente? Parece que a gente depende do amor das pessoas para sobreviver. E antigamente, eu já falei sobre isso, exatamente. Eu já falei da mulher autossuficiente, né? A mulher autossuficiente, ela não precisa de ninguém, ela não precisa do homem. Ela acha que não precisa. E ela tá numa dinâmica masculina, detonando o lado feminino, porque todos nós temos que ter os dois lados, as duas energias, mas ela tá operando, né, só no masculino, e isso aí, sexualmente falando, vai dar problema. Porque ela afasta o homem do sexo. Porque quem faz sexo, gente, são dois iguais, no mesmo tamanho. Não pode ter um maior do que o outro. Se tem uma mulher que é toda suficiente, toda poderosa, e um homem aqui, ó, como é que vai ser o sexo desses dois? Não tem. Por quê? Porque essa mulher que castra esse homem psiquicamente. Tá? Então, voltando, quando eu me casei, eu vi no Daniel a fonte da cura de todos os meus vazios. E aí, meu filho? E aí, minha amiga, eu entrei num poço sem fundo. Ou no fundo do poço. Até que eu comecei numa busca insana de cura interior, de cura emocional. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar, porque isso tinha que começar de dentro para fora. E eu ficava todos os dias, durante meses, de 1h às 6h, trancada no meu quarto, estudando, lendo, meditando, orando, chorando, lendo, meditando, estudando, orando, lendo, chorando. E aquilo começou a ir fazendo sentido e as fichas iam caindo. Meses. Trancada dentro do meu quarto, buscando a minha cura. De todas as formas. Usando a minha fé, usando os recursos da ciência, buscando livros, cursos, tudo que vocês puderem imaginar. Foi quando eu comecei a ver quem eu era, a descobrir o meu propósito. E aí começou a cair a ficha. Eu falo, gente, isso aqui que eu tô vivendo é uma merda. Porque eu tô num casamento
querendo que esse homem me preencha, mas ele tá aí cuidando da vida dele, não tem tempo pra mim. Eu vou morrer então por causa disso? Não. Aí eu comecei a me cuidar. Comecei a cuidar de mim. Comecei a olhar pra mim. Eu era uma pessoa que eu não questionava. Eu não questionava nada. Se o Daniel falasse, não vai fazer isso não, eu mesmo, não vou fazer não. Mas aí eu comecei a questionar, mas por que mesmo que eu não posso fazer? Não, por isso, mas isso não é motivo. Eu quero fazer. Para eu não fazer, você tem que me dar um motivo. Ah, mas eu não acho. Não, você não acha, mas eu acho, eu quero fazer. E aí eu comecei, não é rebeldia, gente, é diálogo. Eu aceitava tudo calada, porque isso já é uma dinâmica infantil. Né? Já é uma dinâmica infantil de não saber me posicionar, de não saber me defender, de não saber falar não, uma dinâmica de abuso mesmo. Então, gente, o que disso que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para você? Na verdade, você já deve ter ouvido isso um godzilhão de vezes. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Mas chegou um momento que eu tive que agir. Chegou um momento da minha vida que eu tive que parar tudo e olhar para mim, senão eu ia morrer. Se eu continuasse esperando do meu marido, eu ia morrer. A Lúcia colocou, imagino. Gente, eu ia morrer, eu ia sucumbir. E você, minha linda, será que você está morrendo? Será que você está sucumbindo? Por qualquer que seja o motivo, porque você é a super poderosa, a que resolve tudo, a que dá conta de tudo, a que nem, quase que não precisa nem de homem, né? E aí, de fato, eles não vêm. Ou se vem, não fica. Ou se fica, vira uma merda a relação. Por quê? Muito desigual. Você é a toda poderosa e aqui um homem banana. Ou suas relações estão sucumbindo porque você está morrendo de inanição. Por quê? Porque as outras pessoas não têm para nos dar. Gente, nós precisamos entender isso. Ninguém tem para te dar. Ninguém tem para te dar. Elas também não têm nem para elas. Ninguém tem para me dar. Eu preciso buscar a minha cura interior. Eu vou me preencher. Eu vou cuidar de mim. Eu vou me amar. Gente, eu não me amava. Eu me abandonei. Foi uma época da minha vida. Ainda vou contar para vocês. Entrei em depressão, tive que fazer tratamento, engordei 30 quilos só com remédio para depressão. Nessa fase em que eu casei e não era aquilo que eu esperava que fosse, que seria. Foi o que aconteceu comigo também, Sara, no casamento que foi tão sonhado. Aliás, vivemos juntos e ainda não oficializamos. Coitado do meu companheiro. Olha as fichas caindo, hein? Coitado do meu companheiro, joguei nele todas as minhas expectativas. Aí conta pra mim, tem como ter sexo? Tem como ter sexo, gente? Não. Por quê? Porque eu tô até aqui de ressentimento, estou até aqui de expectativas irreais, esperando o meu marido ou o meu namorado, o meu parceiro, sei lá, quem quer que seja, vir me dar algo que nem meus pais conseguiram me dar. Olha onde até o papai e mamãe está emaranhado dentro de nós. Por quê? Porque no fundo, nós estamos buscando eles. Só que essa função hoje é nossa. Essa função hoje de cuidar da gente é nossa. É eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Eu cuido.
a minha Sara adulta, a Sara hoje adulta, cuidando da Sarinha. Exatamente, olha lá, ó, emburrada, cheia de mágoa. Gente, quando nós colocamos expectativas irreais nos nossos parceiros e parceiras, nós ficamos por aqui de ressentimento. Nós ficamos por aqui de mágoa, de tristeza. Porque ninguém me ama, ninguém me vê. Porque esse homem não me valoriza, esse homem não me elogia. Gente, eu não tô dizendo que não tem a parte do outro, tá? Mas eu não tô falando do outro, eu tô falando de você. Tô falando de mim. Olha lá, ó. Emburrada, cheia de mágoa, muita confusão interna. Exatamente. Tem como ter sexo, gente, no meio de tanta mágoa? Não tem. Porque fica uma criança olhando para o parceiro, para a parceira, querendo que ele me preencha, que ele preencha o meu vazio, que ele cure as minhas feridas emocionais, num desequilíbrio, ó, num desequilíbrio relacional imenso, onde não há espaço para sexo. E só vai ter sexo se isso começar a mudar. E só vai começar a mudar começando por mim, começando em mim. Não é começando no outro. Não é começando no outro, olha só. Eu, adulta, capaz, adulta, vou cuidar da minha criança. Eu cuido, Sarinha, eu cuido de você. Eu vou te dar atenção. Eu vou te dar o que você precisa. Eu. Então, olhando para essas duas realidades, expectativas e experiências, todas as experiências de vida frustradas que nós tivemos nas nossas relações, em maior ou menor grau, nós estávamos trazendo as expectativas para essas relações. E a cada uma, a bola de neve só ia aumentando. A cada novo relacionamento frustrado, mais ferida, mais dor, mais insuficiência, mais vazio, mais buraco. Sara, um ser pode gostar de sexo só para receber carinho? Sim. Uma das grandes perguntas dentro da sexualidade sistêmica é: por que você busca o sexo? Muitas pessoas vão falar: porque eu quero carinho, porque eu quero ser vista. Só que aí, quando a gente está com um buraco deste tamanho na nossa alma, qualquer um serve. Qualquer traste está valendo. Por quê? Porque dentro da cabeça e do coração das dependentes emocionais, antes mal acompanhada do que só. Não tem o ditado antes só do que mal acompanhado? Para as carentes, infantilizadas e feridas, é antes mal acompanhada do que só. Eu era uma dessas pessoas. Qualquer um para mim era melhor do que ficar sozinho. Sexo para mim era uma forma de ter amor, atenção, de ter alguém perto de mim. Por conta desse vazio absurdo e dessa carência absurda de pai, de mãe. Então pega tudo isso aí que a gente anotou hoje. Você vai continuar a refletir sobre tudo isso. O que você tem buscado, onde você vai chegar continuando nesse mesmo padrão. Ó, tem uma pergunta aqui que eu não vou colocar, que é o seguinte: estou passando por isso, mas no meu caso é o meu esposo que está engajado no trabalho. Nesse caso eu estou sendo criança querendo atenção? Duas coisas. O seu marido está numa dinâmica adoecida de fuga,
buscando no trabalho algo lá do sistema dele, igual você está buscando nele algo, ele está buscando algo no trabalho. É um casal complementar. Ó, você veio de uma dinâmica que precisa do outro e ele vem de uma dinâmica que precisa fugir. É o casamento perfeito, dentro, obviamente, da disfunção. Então, aqui hoje eu estou falando só de nós, mas o sistêmico é exatamente isso. Eu olho para mim, mas eu também olho para o outro. Por que a gente se casou? Por que eu fui buscar esse homem que tem esse registro de trabalhar 24 horas e não prestar atenção em mim? Por que eu preciso desse homem? Pode ser para continuar mantendo o padrão disfuncional sistêmico de repetição. Foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, dormia em cama separada. E a gente dorme na mesma cama, mas não estão casados de fato, de verdade? Cadê o casamento? Cadê a união? Quando a gente faz o genograma, a gente vê esses padrões se repetindo. Mas para a gente ir finalizando, eu quero que vocês pensem. O que vocês estão buscando no sexo? Muito boa a pergunta. Muito boa essa pergunta. E tem que separar quando descobre que é, Sara? Não, tem que casar. Tem que buscar os reparos para casar. Não tá casado. Entendeu? Tem ajuda, tem solução. Não tá conseguindo sozinho? Terapia, gente. Terapia sistêmica. Terapia de casal. Que seja uma consultoria sistêmica para fazerem o genograma de vocês, para vocês entenderem de onde vem tanta dinâmica adoecida. Então começa a pensar. Gratidão pela consciência. Eu que agradeço, gente. Começa hoje. O que você precisa? O que você busca? O que você busca no sexo? O que você busca nas suas relações? Quem vai te dar isso? Quem vai te proporcionar isso? Não vai ser o seu marido, nem os seus filhos. Somos nós. Somos nós. Gente, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu pego meu carro aqui, eu sento em alguma lanchonete, em algum restaurante sozinha para comer a minha comida preferida sem problema nenhum. Porque naquele dia meu marido não quer ir. Se fosse antigamente, porque não quer sair comigo. Porque eu queria tanto sair. Tá vendo como eu sofro? Tá vendo como eu sou sozinha? Hoje muita coisa já mudou. Principalmente porque mudou dentro de mim. Hoje eu me dou. Hoje eu faço por mim. Mas eu também dou no casamento. Eu também faço por ele. Ele também faz por mim. Mas tem dia que ele não quer. Tem dia que ele quer ficar na dele. Ele quer ficar deitadinho vendo o jogo de futebol dele. Eu pego o carro e vou. Se eu não tenho, às vezes, alguma amiga que pode ir comigo naquele dia, eu sento sozinha, sem dificuldade nenhuma. Saboreio ali a minha massa, meu suquinho de fruta, o que quer que seja, meu açaí. Outro dia eu peguei e fui pro açaí. Era um dia que emocionalmente eu tava precisando de um doce. Fui pro açaí, tomei de boa, gente. Pra que cobrar do outro que ele não pode me dar? Então, parabéns. Deus abençoe e multiplique o amor de vocês. Obrigada, lindona. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pensar o que a gente gosta. O que a gente ama fazer. Gente, isso é um assunto para outra live, mas eu quero, talvez na próxima live a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu me perdi completamente na relação. Eu me emaranhei tanto com o meu marido,
Porque eu já venho de um sistema emaranhado e de baixa diferenciação, baixa individuação, que quando eu casei eu me transformei nele. Eu não sabia mais o que eu gostava, eu não sabia mais. Aliás, eu não sabia de quase nada mais depois que eu casei, porque eu transformei a minha vida girava em torno do outro. Eu parei de existir. Esse é um mal hoje que está acometendo as nossas vidas, a vida da mulher, que é o quê? Viver para todo mundo e para todos e para tudo, e ela fica por último. Ok? Então vamos começar a pensar no que a gente gosta. Quem sou eu? Você conseguiria responder? Quem é você? O que você gosta? Eu sempre dou aquele exemplo. Eu tive uma paciente que ela gastou 3 meses para dar conta de fazer uma lista de 3 coisas que ela gostava de fazer. Ela havia se perdido completamente. Não tinha nada, absolutamente nada na vida dela que ela conseguia ou fazer sozinha, ou querer sozinha, ou sonhar sozinha, nada. Ela era completamente simbiótica com o marido. De onde que vem essa dinâmica? Lá da fase infantil da simbiose com a mamãe. Exatamente, perde-se a própria identidade. E a gente perde a nossa própria identidade buscando o quê? Pai e mãe na relação com o outro. Porque no fundo, a gente quer voltar para aquela relação simbiótica com mamãe. Precisamos começar a dar passos de maturidade. E um passo de maturidade tão simples que a gente pode fazer agora é o quê? É começar a buscar quem eu sou. O que eu quero? O que eu sonho fazer? O que eu quero? O que eu sonho para mim? Porque, na verdade, às vezes eu sonhava, né? E o marido falava, pra quê que você vai fazer isso? Ah, é mesmo, né? Pra quê? Vou fazer, não. Bobagem, né? Isso a gente vai treinando. A gente precisa treinar olhar pra gente mesmo. Estou totalmente perdida depois da morte da minha mãe e do meu pai. Estou desse jeito. Neide, minha linda. Existe vida. Eu vou te fazer uma pergunta só, Neide. Seus pais gostariam que você morresse junto com eles? Ou que você vivesse? Como que você vai honrar seus pais? É vivendo. É seguindo em frente. É investindo nos seus sonhos. É frutificando, é prosperando, é indo muito longe. É assim que a gente honra pai e mãe. Porque eles estão dentro de nós. A gente adoece porque a gente quer eles junto. Mas quando a gente tem a consciência de que eles estão dentro, é dentro, não tem como tirar eles de dentro da gente. E a gente honra os nossos pais. Aí, queria que você vivesse muito, né, minha linda? Lista seus sonhos. Lista seus sonhos, suas metas, seus propósitos. Dá continuidade a essa vida que eles te deram. Deixa a sua vida transbordar e honra o que eles plantaram dentro de você. Existe vida quando as pessoas que a gente ama partem, porque de fato elas nunca vão sair daqui. Ó. Não tem como. Não tem como tirar pai e mãe de dentro de nós, gente. Não tem como. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Só que não é 50% dele e 50% da minha mãe, não. É 100% do meu pai com 100% da minha mãe que juntou. Saiu eu. Vou listar todos os meus sonhos e propósitos. Exatamente. Exatamente.
E por falar em propósitos e sonhos, encontre o seu propósito. Você que ainda não sabe qual que é o seu propósito de vida, você está perdido. Ó, saindo do forno, o nosso workbook, encontrando o seu propósito, um guia prático para te ajudar a ter mais clareza do seu propósito e a viver na sua potência máxima. Nós faremos o workshop e quem quiser adquirir também o workbook vai ganhar o workshop. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, pessoal, quais são as suas verdadeiras necessidades? Quem quiser, gente, pode chamar em inbox, tá? Pode chamar aqui no Instagram, que a Fabi vai conversar com vocês, tá? Quem quiser, depois o livro do propósito já saiu do forno já. Tá? Já está pronto. Pessoal, 2022 precisa ser um ano diferente. Precisa ser um ano diferente. Então, vai começar por quem, gente? Vai começar por onde? Por mim, por mim, por mim. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Meu marido não me deve nada. Eu hoje sou adulta. Eu posso fazer por mim. Ok, pessoal? Então, tem livro virtual? Ainda não. Quem é o autor? Eu, minha linda. Sou euzinha mesmo, tá? O livro do propósito. Sara Martins. Gente, então, qual o limite entre esperar apoio do marido e estar na nossa criança querendo amparo? Sinto falta do apoio do meu marido. Olha, é uma questão simplesmente da gente ajustar. E é isso que eu quero que vocês façam. Quais são as suas necessidades? Aí vocês vão perceber até onde é natural de um marido ajudar ou apoiar uma esposa e vice-versa. Nós precisamos ter essa clareza. Poxa, até aqui ou daqui para lá é o que o meu marido teoricamente vai fazer por mim, ou juntos, pela relação. E aí exige diálogo, mas tem que começar pelo autoconhecimento. Porque se tudo que eu quero é que meu marido faça por mim, qual que é o limite? Onde que ele entra, onde que eu estou sendo criança? Primeiro, nós precisamos fazer essa delimitação. O que é que eu busco, o que eu preciso e o que é o papel de um homem numa relação, o que é o papel da mulher numa relação. Cada casal é diferente, não é a mesma coisa para todo mundo. Parabéns por ser autora desse livro tão especial, Propósitos. Obrigada, minha linda. Gente, beijo, pessoal. Busca saber o que vocês querem e até onde realmente a parceria de vocês pode dar, ok? Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada. Honra a sua vida. Obrigada. Bom demais. Tchau, meu povo.